Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Angélica. Nós vamos estar estudando nesse dia sobre eleição e predestinação, que é a terceira lição dessa revista, que nós estamos falando sobre a igreja eleita, sobre a carta de Paulo aos Efésios, que ele escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, que traz muitos ensinamentos, e dentre eles a eleição e a predestinação. O que vem a ser a eleição e a predestinação? O nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, segundo a presciência de Deus, ele elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica que nós fazemos para estudarmos essa lição está em Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 12, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Os objetivos dessa lição é nós esclarecermos a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Primeiro, aqui nós estamos estudando sobre soteriologia, que soteriologia é uma doutrina que fala sobre a salvação. É a doutrina da salvação, né? A soteriologia. E dentro dessa doutrina da salvação existe a eleição e a predestinação. E o que seria isso? Se nós formos olhar o que é eleição, o que é predestinação. Eleição vem de escolha. Então é uma escolha, assim como nós elegemos nossos políticos, os nossos representantes, essa palavra é a palavra eleição com o mesmo significado aqui. Predestinação é determinar de forma antecipada o destino de alguém ou de alguma coisa. Aqui nós estamos falando de nós, seres humanos. Então, qual que é o imbróglio que existe nessa situação? Existem duas pessoas, dois doutrinadores, Jacó Armínio e João Calvino, nós vamos falar desses dois, que diferiam com relação à eleição e à predestinação. Calvino, em suas Institutas, ele diz que Deus criou uns para serem salvos e outros já para serem condenados. Ou seja, você já nasce com seu destino pré-traçado, pré-determinado. Já Armínio, o que ele diz? Que a salvação vem de Deus, porém nós escolhemos, através do sacrifício de Cristo, em sermos salvos
ou não, os que aceitam o sacrifício de Cristo e os que não aceitam. Então nós temos esse livre-arbítrio em aceitarmos a salvação ou recusarmos a salvação. Nós, crentes da Assembleia de Deus, a igreja na qual eu congrego, nós cremos na doutrina do arminianismo, que nós cremos que o sacrifício de Cristo é capaz de salvar todas as pessoas e que nós fomos eleitos para sermos salvos. E nós vamos estudar isso no decorrer dessa lição. Então, o que a eleição e a predestinação são importantes para a compreensão dessa doutrina da salvação? Não quer dizer que os outros irmãos que creem como Calvino cria, eles não serão salvos. Não. Todos nós, tanto os arminianos quanto os calvinistas, eles creem que a única coisa que pode nos levar até Deus é o sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo não há salvação. Isso aí seria mais a mecânica da salvação, né? Nesse sentido. Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós fomos eleitos e predestinados. Nós cremos nisso, nós arminianos cremos nisso. Então, o que é essa eleição? O tópico 1 vai falar eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O que nós temos que ter em mente lermos com atenção o versículo 4 do capítulo 1 do livro de Efésios, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a eleição é um presente de Deus. Nós pecamos, se nós formos lá para o Gênesis, vai falar que o homem pecou, e a partir do momento que o homem pecou, ele se separou de Deus, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E após o homem ter pecado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, houve a primeira promessa de salvação, que Deus falou que da semente da mulher iria nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Aí a Bíblia já começa a mirar em Cristo, o Messias que viria para religar essa humanidade que tinha sido cortada da presença de Deus por causa do pecado. Então, a eleição foi divina. Quando o homem pecou, Deus já nos elegeu para sermos salvos. Mas ele nos elegeu em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, que viria fazer o sacrifício agradável a Deus e que nos traria de volta a esse contato com Deus, a essa comunhão com Deus que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Então, a eleição divina, ela traz essa ideia de escolha. Então, Deus nos escolheu para sermos salvos em Cristo. Em quem nós fomos escolhidos? Em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque Deus é presciente. Deus sabia que o homem iria pecar. Mas como Deus sabia que o homem iria pecar, ele já providenciou o Cordeiro para que esse pecado fosse tirado do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus providenciou a salvação para a humanidade. E qual a finalidade dessa eleição? A finalidade é para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Deus. Santos e irrepreensíveis, como? É possível o ser humano ser santo, ser irrepreensível perante Deus? Com os nossos méritos é impossível, mas através da graça de Cristo isso é possível, porque a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, Deus já não nos vê como humanos, mas ele nos vê através do sacrifício de Cristo, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, ele nos tornou agradáveis a Deus, porque nós passamos, a partir do pecado, a sermos desagradáveis a Deus, e através de Cristo nós fomos agradáveis a Deus, então nós fomos novamente ligados a Deus. As condições dessa eleição, quais são as condições dessa eleição? A salvação é oferecida para todos, então são só uns que
que vão ser salvos? Sim, vão ser só uns. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas lá em João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todo aquele que nele crê. O sacrifício de Cristo é capaz de salvar a humanidade inteira, mas a humanidade inteira não quis aceitar o sacrifício de Cristo. E até hoje rejeitam o sacrifício de Cristo. Muitas vezes preferem colocar a sua fé em outros deuses, em outras pessoas, e rejeitam o sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia diz que só existe um Deus e um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então a única pessoa que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo. Não existe em nenhum outro homem, em nenhum santo que possa nos levar até Cristo. O único mediador que pode nos levar até Deus, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então a salvação é para todos, porém nem todos aceitam essa salvação. E a Bíblia ainda fala que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Então, a iniciativa divina foi graciosa para que todos nós, através de Cristo, pudéssemos sermos salvos. Então, a salvação é para todos. E para que nós fomos salvos? Nós fomos salvos para ter uma vida santa e irrepreensível. O que é santo? A palavra santo vem de separados. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós temos uma vida separada. Nós nos voltamos para Cristo. Então, ser santo é ser separado. Se nós pecávamos, nós não vamos mais viver para pecar, mas nós lutamos contra esse pecado. E a Bíblia diz que pela graça que nós somos salvos, pela fé. E isso não vem de nós. Então a fé, a salvação é dom de Deus. Então Deus deu a toda a humanidade. Agora depende de nós aceitarmos ou não essa salvação. Deus providenciou todos os meios para que fôssemos salvos. Só que o livre-arbítrio faz com que nós aceitamos ou não. E depois que nós aceitamos a Cristo, como tem que ser essa nossa nova vida? Porque se nós temos que ser santos e irrepreensíveis, e isso nós não conseguimos por nós mesmos, então nós temos o Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. O Espírito Santo faz com que em nós produza santificação. E dia após dia você vai vencendo aquelas questões que muitas vezes você luta. Tem pessoas que se convertem e no outro dia já não praticam muitas coisas, mas o Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida isso para que nós venhamos a ser irrepreensíveis perante Deus. A nova vida dos eleitos, se nós realmente nos convertemos a Cristo, se nós mentimos, nós não iremos mais mentir. Se roubávamos, não iremos mais roubar. Então há uma mudança de vida. Nós começamos a lutar contra os frutos da carne, porque os frutos da carne é fornicação, é impureza, avareza, embriaguez. Lá em Gálatas fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Mas nós, como árvores de Cristo agora, nós vamos produzir os frutos do Espírito, que é totalmente oposto aos frutos da carne. Então o Espírito Santo vai produzir em nós, vai nos capacitar a vivermos essa nova vida em Cristo Jesus, produzindo os bons frutos, como nós falamos na aula anterior, que uma árvore ela é analisada através dos frutos que produz. E se nós somos de Cristo, nós temos que produzir os frutos que Cristo produziu. Se nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos com Cristo, inclusive na frutificação. Vamos produzir, nós temos que ter o bom cheiro de Cristo e produzir os frutos do Espírito, que são os frutos que Cristo produziu quando estava aqui na terra também.
Tópico 2. Nós fomos predestinados para quê? Para sermos condenados? Não, todas as vezes que a Bíblia fala sobre predestinação, ela não fala na predestinação para condenação, ela nos fala na predestinação para sermos herdeiros com Cristo. Nós fomos predestinados a filhos de adoção. Adoção é o quê? Se nós formos olhar, Paulo fala da adoção romana, grega, que já havia esse instituto da adoção no tempo dele, por isso que ele se refere a isso. E uma criança, ao ser adotada, ela deixa totalmente a vida passada dela, seus pais, a linha hereditária dela é totalmente cortada e ela passa a viver uma nova vida com os novos pais. E é isso que acontece conosco quando nós aceitamos a Cristo. Nós já não vamos mais produzir aquelas obras do passado. Se nós fazíamos aquilo que não agrada a Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos predestinados a sermos filhos de Deus, filhos por adoção. Através de Cristo, Cristo nos religou novamente com Deus e nós fomos feitos filhos de Deus. Então, nós filhos por adoção. Por que por adoção? Deus já não havia criado o ser humano, mas o ser humano pecou. E quando o ser humano pecou, ele foi cortado da presença de Deus. Se nós formos ver lá no Éden, Deus vinha todos os dias, na virada do dia, conversar com Adão. Mas a partir do momento que Adão pecou, Adão se escondeu, porque o pecado não subsiste na presença de Deus. O pecado cheira mal, porque Deus é santo. E a Bíblia diz que como é santo o Pai, nós também temos que ser santos. E o que é ser santo? É ser separado. É não vivermos mais para pecar, ainda que venhamos a pecar. Porque a Bíblia diz que o homem que falar que não peca, ele é mentiroso, né? Então, ou seja, já está pecando, porque a mentira é um pecado também, né? Se ele falar que não peca. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados através do Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós a santificação. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Mas o privilégio de sermos filhos por adoção é herdarmos com Cristo todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós vamos herdar com Cristo. E dentre elas, a maior bênção de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Porque se nós formos ver quando Jesus falava para os judeus que ele e o Pai eram um, quando ele chamava Deus de Pai, eles ignoravam isso. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos deu esse mesmo direito de voltar a ter essa intimidade com Deus, de chamar Deus novamente de Pai. Então nós fomos adotados em Cristo. Através do sacrifício de Cristo, ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala lá em Gálatas 4 e 6, que nós tivemos o direito de chamar Deus, de clamar Abba Pai, que quer dizer paizinho, ou seja, uma situação de intimidade com Deus, nós conseguimos através de Cristo. Então, essa é a predestinação. Nós fomos predestinados a filhos por adoção, através de Jesus. Então, a predestinação é para sermos filhos de Deus. Nós somos predestinados a isso. Após sermos eleitos pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós fomos eleitos e fomos predestinados para filhos de adoção. O terceiro tópico fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Todas as vezes que a Bíblia fala de predestinação, ela fala com relação não à condenação,
mas com relação a usufruirmos das bênçãos de Deus. É a predestinação para a adoção de filhos e não para condenação. Então, Deus não é um Deus injusto para criar uns para serem salvos e outros para serem condenados. E a Bíblia fala que todos têm o dom em si da fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia ainda fala que o que convence nós da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, qual que é a nossa obrigação, nós como cristãos? Pregar a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, convencer o pecador é o Espírito Santo. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Daí depende da pessoa, do livre-arbítrio da pessoa em aceitar esse sacrifício de Cristo ou não. Mas todos são convencidos da salvação. Todos os que ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo os convence. Já viu aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e fala assim: olha, vocês estão certo mesmo, realmente a Bíblia fala isso. Ah, mas agora isso aí não serve para mim não, agora eu não quero. Então a pessoa já ouviu a palavra, foi convencida, mas ele optou por não aceitar a Cristo. Então essas pessoas não serão tidas como inocentes, porque foi dada a elas o privilégio de aceitar essa palavra, porém não aceitaram. Então eles fizeram essa escolha. E aí é que está a divergência entre o arminianismo e o calvinismo. Deus é soberano? Sim, Deus é soberano, a vontade dele é soberana, mas ele deu a todos o privilégio de ser salvo, mas uns aceitam, outros não, e aí está o livre-arbítrio das pessoas. Então nós fomos predestinados a sermos filhos por adoção, porque o amor de Deus é imenso, mesmo ele sabendo que Jesus viria, morreria, e que muitos não o aceitariam, ele mesmo assim enviou o seu filho, e ele morreu pela humanidade. Então foi por amor que ele nos elegeu em Cristo. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, que o sol escureceu, a terra tremeu, a própria natureza viu que Deus estava jogando sobre Cristo toda a iniquidade da humanidade. E por que Cristo se angustiou tanto? Porque foi a primeira vez que ele se viu separado de Deus. Por quê? A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E naquela hora ali, Cristo estava tendo o pecado de toda a humanidade sobre ele. E então Deus virou o seu rosto. Por quê? Porque Deus não suporta o pecado. Então ali, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi o holocausto. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e morreu para que nós fôssemos salvos. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos justificou perante Deus dessa salvação. Então, o amor de Deus é imensurável. A salvação é um favor não merecido, mas essa graça não é irresistível. Existem muitos que resistem a essa graça, mas nós, como servos de Deus, nós temos a obrigação de levar esse evangelho para que as pessoas conheçam a salvação. Agora fica ao livre-arbítrio delas aceitar essa salvação ou não. O que nós podemos concluir dessa lição, de tudo que nós aprendemos? É que Deus nos elegeu em Cristo, após nos eleger em Cristo, ele nos predestinou a sermos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então ele nos concedeu esse privilégio de sermos Cristo. Nós vamos herdar, a Bíblia diz em Apocalipse, que nós teremos um novo nome.
nós não sabemos que nome nos será dado, e eu fico muito curiosa para saber que nome eu terei lá no céu. Por isso que nós estamos trabalhando, nós estamos lutando para que nós possamos chegar ao céu. E Cristo morreu por toda a humanidade. Ele não morreu só por um, por dois, mas ele morreu por todos os pecadores. Mas todos os pecadores serão salvos? Não, porque nem todos aceitam o sacrifício dele. Mas a todos os que aceitam o sacrifício de Cristo, todos esses são salvos. Então ele nos predestinou a sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos em Cristo Jesus. É um amor imensurável esse amor que Deus teve pela humanidade. Antes mesmo de nós termos nascido, Deus já nos amou e já nos providenciou uma maneira para que nós pudéssemos voltar a ter a comunhão com Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo na Bíblia converge para Cristo. Então o Antigo Testamento nos traz até Cristo. O livro de Revelação vai falar sobre Cristo. Então a Bíblia é cristocêntrica. O centro é Cristo. A nossa vida também tem que ser assim. O centro é Cristo. Sem Cristo não há salvação. Então, na presciência de Deus, quando o homem pecou, ele já providenciou uma maneira para que nós fôssemos eleitos e novamente sermos predestinados a filhos de Deus. Então nós deixamos essa meditação assim em poucos minutos, mas para nós meditarmos que nós fomos eleitos em Cristo e predestinados para usufruirmos as bênçãos de Deus através de Cristo e por Cristo, porque nós fomos feitos para louvor da sua glória. E só mesmo servindo a Deus e através de Jesus Cristo que nós podemos realmente louvar a Deus e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Porque a Bíblia diz que Ele é santo e que nós também devemos ser santos. E através do Espírito Santo nós santificamos as nossas vidas a cada dia mais até nós chegarmos ao conhecimento pleno de Deus, que isso vai ocorrer no arrebatamento da igreja ou quando nós dormirmos em Cristo aqui nessa terra e nos encontrarmos com Ele. Então vamos ficar firme e sabermos que nós fomos eleitos em Cristo e predestinados para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.